Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas aí com abundância, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui, você sabe que eu te amo. É uma alegria poder falar de Jesus Cristo. Hoje eu vou estar na Rua Taquari, 995 na Moca, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós, vamos buscar a Deus. E assim, é na presença de Deus, ouvindo a palavra, é que a nossa vida muda. A fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Josué 2:17. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Essa palavra, essa história, né, fala de Raabe. Então, aqueles espias estavam falando com a Raabe. E vamos falar mais uma vez o que uma decisão, né? O que uma decisão pode fazer para uma pessoa. Raabe era prostituta, tinha sua casa no muro, na muralha. Observe que ela não morava com os pais, porque aqui fala, se não tiver trazido para sua casa. Provavelmente essa mulher era a vergonha da família. Aquela mulher que andava pelas ruas de Jericó, se prostituindo, vendendo o corpo por pão. Provavelmente ela era tida como a vergonha, a ovelha negra da família, aquela pessoa que envergonhava a família. Mas um dia, quando as notícias sobre o Deus de Israel começaram a chegar, o que Deus estava fazendo pelo seu povo, como ele secou o mar, e como ele deu vitória, e Israel vinha vencendo reis poderosos, e por aí vai. As notícias foram chegando lá em Jericó, lá em Canaã. E ela ouviu falar do Deus de Israel. E a fé dessa mulher começou a ser despertada. Essa mulher que tinha outros deuses, que tinha uma vida promíscua. Aquela fé começou a ser despertada. E um dia, alguns espiões enviados por Josué entraram na casa dela, que ficava na muralha em Jericó. E o rei ficou sabendo e mandou uma mensagem para ela: manda esses homens embora, porque eles estão aí só para espionar. Mas naquele momento, ela tomou uma decisão de ir contra o rei. Ela podia morrer? Podia. Ela era considerada uma mulher de valor naquele lugar? Não. Ela pegou aquela oportunidade com a força da vida dela. Escondeu aqueles homens. Ela escondeu por fé. Porque ela creu que, ajudando aqueles homens,
ela estava fazendo certo. Porque aqueles homens serviam a um Deus grande, a um Deus poderoso, que ela estava crendo. E ela escondeu, arriscou a vida e pediu a eles, fez com que fizessem um juramento de que eles não destruiriam ela com a família. E eles disseram para ela, tudo bem, só que é o seguinte, quando nós chegarmos aqui, você tem a responsabilidade de trazer todos para a sua casa, todo mundo que você quer que se salve. Você tem que colocar aqui. E amarrar uma fita vermelha aí na janela da sua casa. Isso para mim é fascinante, porque isso me faz lembrar quando o anjo destruidor passou pelo Egito. E quando ele passou pela região de Gósen, nas portas de cada casa dos hebreus, estava o sangue do cordeiro. Ele não pôde entrar. Mas onde não tinha o sangue do cordeiro, ele entrou. E quando amanheceu o dia, era só pranto, choro. E a Bíblia diz que na casa do faraó, como na casa do prisioneiro, tinha um primogênito morto. Então, todos perderam seus primogênitos naquele país. Mas, na região onde o povo de Deus habitava, nem um choro, nem um latido de cachorro, a Bíblia diz. Porque o sangue do cordeiro estava ali. Essa fita vermelha, esse cordão vermelho, representa o sangue de Jesus. Quando você está debaixo do sangue de Jesus, aqui, ó, representa o sangue de Jesus, está debaixo da vontade do Senhor. Esse temor a Deus te coloca nessa proteção. E quando essa mulher creu, ela creu e deu aquele passo de fé, enfrentando o rei de Jericó. Porque se ela fosse pega, ela seria morta como uma traidora do seu povo. Mas ela entendeu que aquela era a atitude certa. Aquela era a oportunidade da vida dela. Sabe quando uma oportunidade chega na sua casa? Mas ela chega com pressão, ela chega com ameaça, ela chega e você decide arriscar tudo. Raabe arriscou tudo. Ela creu no Deus de Israel. Quando ela escondeu aqueles espias, ela estava deixando claro, eu creio no Deus de Israel. Ela mostrou a fé dela no Deus de Israel. E você conhece a história, eles deram as voltas no último dia, gritaram, as muralhas caíram. E naquele lugar onde as ruas viraram um verdadeiro mar de sangue, a única casa que não caiu foi a da Raabe. A única casa que não foi atacada, que não teve choro, foi a da Raabe. E a Raabe, que foi uma vergonha uma vida inteira, agora foi a salvação. Ela foi uma vergonha para a família, agora ela foi uma fonte de salvação. Porque está aqui, ó, amarrar o cordão vermelho e depois aqui, ó, se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, quer dizer, nós estamos completamente livres desse juramento. E ela levou, ela salvou. Aquele passo de fé da Raabe levou salvação para toda a família dela, curou o destino dela, porque essa mulher foi aceita no meio da comunidade de Israel, casou-se com um príncipe judeu chamado Salmão. Ela teve um filho chamado Boaz. Boaz casou com Ruth. Eles tiveram Obed. Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, e Raabe está na genealogia de Jesus. Raabe se tornou parente de Jesus. Uma mulher sem futuro, uma mulher sem esperança. Sabe alguém que não tinha esperança no futuro?
que ia se prostituir enquanto tivesse saúde, enquanto tivesse idade, juventude. E quando não tivesse mais, ia viver do quê? Mendigando. É disso que ela ia viver? E, de repente, um passo de fé. Fez tudo errado uma vida inteira, mas um dia ela decidiu fazer certo. Ela creu no Deus de Israel. Ela deu um passo de fé, que mudou a vida dela radicalmente. E a mulher que nunca tinha feito nada certo, viveu uma bagunça, adorando outros deuses, se prostituindo, a vergonha da família. Agora, passou a crer no Deus de Israel, foi a salvação de toda a família, teve o destino dela curado, a vida dela restaurada, e se tornou uma mãe de família, uma mulher que foi aceita, honrada e respeitada numa sociedade. Tudo por conta de uma decisão. Quando ela decidiu arriscar a vida dela para esconder aqueles espias. Então, aquela oportunidade chegou com uma pressão muito grande. Mas ela decidiu. Quer saber? Eu quero esse Deus para mim. Eu vou dar esse passo de fé. Eu quero uma vida diferente. Eu não quero terminar nessa vida que eu estou. Eu não sei o que vai ser, mas eu não quero mais essa vida para mim. Queridos, eu fico encantada com as histórias da Bíblia. O que uma decisão, o rei de Jericó disse, olha, manda esses homens embora, porque eles estão aí só para espionar. E a Raabe tomou uma decisão, não vou não. Eu tenho ouvido falar desse Deus, esse Deus é muito grande, eu quero esse Deus para mim. E ela tomou a decisão de esconder os espias, e ela fez aquilo por fé, e ela enfrentou, arriscou a vida dela para defender aqueles homens, que eram homens de Deus. Só que aquela atitude corajosa, radical, arriscada, que podia lhe custar a vida, muito pelo contrário, lhe rendeu mais vida, porque ela se tornou a fonte de salvação da família inteirinha, toda a família foi salva, o destino dela curado. E por conta dela, ela foi uma peça muito importante. Deus usou aquela mulher para a conquista de Jericó. Mas porque ela permitiu ser usada por Deus para algo tão grande. Ela viu ali uma oportunidade, ela agarrou, ela não temeu, ela não se curvou. Eu amo isso! Agarre as oportunidades, haja com coragem, arrisca. A vida tem que ser vivida assim, assumindo riscos. Eu vejo pessoas que não querem assumir risco nenhum. Elas estão sempre em busca de um lugarzinho seguro, protegidinho. Porque elas têm medo de arriscar, de enfrentar, de fazer algo ousado. Chega! Tem que arriscar na vida! Essa mulher arriscou. Espera aí, eu sou a vergonha da família. Olha como tem sido a minha vida. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais isso. Eu quero uma vida diferente. E eu vou dar passos de fé. E para você viver uma vida diferente, não é com estalar de dedos. É com atitudes corajosas, ousadas, com passos de fé. E aqui tem uma mensagem para você. Talvez você fez tanta coisa errada na sua vida, mas você pode se posicionar como Raabe e vir a ser a fonte de salvação de uma família inteira e uma referência para toda a família. Você pode se tornar a grande bênção da sua casa. Eu estou acostumada a ver gente que sempre foi problema e, de repente, quando creu em Jesus, se tornou uma fonte de bênção, de vitória para a família. Vamos! Em nome de Jesus Cristo,
Para de temer. Arrisca o que for necessário. É hora de romper. Eu não sei com o que é que você tem que romper, mas rompa com o que for necessário aí. Ouça a Deus, fica com Deus, tema a Deus. O primeiro ponto, a primeira coisa a ser entendida é temer a Deus. Ela fez tudo por temor a Deus. Ela temeu a Deus mais do que o rei de Jericó. Tema a Deus mais do que qualquer outra coisa. Tema a Deus mais do que qualquer coisa. Fica com Deus. E vai dar tudo certo. Ai, mas e se acontecer isso, aquilo? Não vai. Não vai. Não precisa ter medo. Deus vai cuidar de você. A Raabe poderia também ter pensado, ai meu Deus, mas se eu fizer isso, e se o rei de Jericó fizer isso, fizer aquilo, não fez nada. Deus guardou, muito pelo contrário, todos foram destruídos, ela foi salva, a família dela toda salva por causa dela. Ela foi a coluna, ela foi a estrutura, ela foi a fonte. Foi ela que foi o canal de bênção para toda aquela família. Então, assim, e a partir dali ela pôde construir uma vida completamente diferente. Foi um recomeço para ela. Ela pôde recomeçar. Ela pôde recomeçar de maneira certa. Eu não sei o que a levou, se foi a dificuldade financeira, uma miséria muito grande. O que levou ela para a prostituição? Deve ter sido exatamente isso, para sobreviver. Mas ali ela teve a chance de mudar a história dela, de curar o destino dela. E ela agarrou. E essas histórias me fascinam, me dão esperança. E eu gosto de falar, porque eu sei que tem tanta gente sem esperança, dizendo, ai, não tem mais jeito para mim. Claro que tem. Ah, eu não sei, o que eu vou fazer? Crê em Deus, tema Deus, busca Deus, se aproxima de Deus. Arrisque em Deus, tome decisões em Deus. E você ainda vai ser uma fonte de salvação para muitas pessoas, para a sua família. Quantas vezes eu vejo gente dizendo, bispa, eu não tenho credibilidade nenhuma. E essas mesmas pessoas que já me disseram tantas vezes que não tinham credibilidade, ninguém parava para ouvir. São pessoas que depois se tornaram referência na família. Então, assim, a Raabe se tornou uma referência. Mas porque um dia ela arriscou, ela tomou decisões, ela deu passos de fé. E Deus está te chamando para isso. Tema a Deus. Tome a decisão de temer a Deus, de arriscar no que for necessário, de enfrentar o que for necessário. E Deus vai te honrar. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sei o que está diante de você, mas talvez Deus colocou uma oportunidade. E ela chegou desafiadora para você. Enfrenta. Vá. Com força, com determinação, sem medo. Porque quando eu olho a história da Raabe, a história daquelas parteiras que eu ainda falei ontem, a história da Ruth. Sabe, tem tantas histórias lindas na palavra de Deus. Quando eu vejo Débora, todo mundo tinha se entregado. Não tinha mais guerreiros em Israel, ninguém queria enfrentar mais nada. E Débora se levantou. Não tinha onde julgar, ela julgava debaixo da tamareira. Ela convocou Baraque. Baraque não deu muito crédito, ela foi com ele para a guerra. Sabe, gente que enfrenta o que tem que enfrentar, enfrenta o que você tiver que enfrentar. Ah, ninguém levantou, levanta você. Ah, porque eu não tenho isso e aquilo, vai para debaixo da tamareira. Faz o que tiver que fazer. Chega. Faça como as parteiras, enfrenta o rei do Egito. Como a Raabe enfrenta o rei de Jericó. Faça como Débora, levante-se. Vamos, em nome de Jesus.
Ruth, quando chegou com Noemi em Belém, não tinha comida. Como é que ela conseguia comida? Ela ia com o pessoal que estava colhendo e o que caía, as espigas que caíam no chão, ela pegava. Ela começou pegando comida do chão. Mas o que aconteceu? Passou o tempo, ela se tornou dona daqueles campos, porque ela se casou com o dono do campo. Ela não desprezou os pequenos começos, ela não agiu com arrogância. Sabe, eu amo as pessoas que enfrentam o que elas têm que enfrentar, que fazem o que elas têm que fazer. Haja com coragem. Deus nos deu um espírito de coragem. E para também de viver aí se culpando, e culpa, e condenação. Ai, porque eu errei muito. Ai, imagina se a Raabe ficasse lá, gente. Eu saí com todos os homens dessa cidade. Ai, eu fiz um monte de bobagens. Ai, não tem mais jeito para mim. Eu estraguei que a minha vida não tem mais jeito. Não adianta mais. Para com isso. Você está vivo. Você tem hoje. O ontem já foi, o amanhã a gente não tem, você tem hoje, tem agora. Uma decisão mudou a vida dessa mulher. Uma decisão pode mudar a sua vida, de temer a Deus. Ela temeu a Deus, a decisão foi temer a Deus. A decisão de temer a Deus, buscar a Deus, ficar do lado de Deus. É o grande passo que você precisa dar na sua vida. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei o que fazer. Sabe sim. Tema a Deus, busca a Deus, comece buscando a Deus, se voltando para Deus, se rendendo a Deus, se submetendo a Deus, dando um passo, sabe, de cada vez em Deus. E você vai ver, Deus vai abrindo as portas, vai encaminhando, vai direcionando, vai colocando no lugar, e cada dia um pouco mais, e quando você vê, já está tudo organizado, sua vida está mudada. De repente, quando a Raabe viu, ela já estava no meio de Israel, daqui a pouco, de repente, imagina o dia do casamento dela, e o dia que ela estava dando à luz um filho. Aquela mulher que estava destinada a morrer com todos de Jericó, ia ser condenada para sempre, destruída, sem futuro, sem nunca ter tido nada de relevante na vida. Muito pelo contrário. Está na genealogia de Jesus. Construiu uma vida digna, poderosa, abençoada. Porque quando ela creu no Senhor, ela temeu a Deus, o destino dela foi completamente sarado, curado. A vida dela foi transformada. Levante-se aí e tome a decisão de temer a Deus e buscar a Deus, e você vai ver a diferença. A diferença é Deus. Você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Você se abre para Deus. Deus se abre para você. Aliás, Ele está sempre aberto para nós, né? Você dá um passo para Deus, Deus dá vários ao seu encontro. Vamos, levante-se agora e tome a decisão de se aproximar de Deus e de ir para Ele com toda a força, e você vai ver o que Deus vai fazer por você. O Deus que restaurou a vida da Raabe, porque ela creu e deu passos de fé, vai fazer o mesmo por você. É tempo de restauração, pode crer nisso. Deus vai fazer. Dê o seu passo de fé agora e Deus vai fazer por você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, fala com ela agora. Ó, meu Senhor querido, vai tocando profundamente no coração dela. Fala lá o que eu não consigo, o que é impossível, mas o Senhor pode, Espírito Santo.
Dá a ela o entendimento, a revelação, que a palavra entre de forma revelada, clara, que não fique uma sombra de dúvida e que ela receba a força, a coragem para se levantar agora e dar passos de fé corajosos rumo a uma vida nova. Porque eu sei que como a Raabe pôde viver uma vida nova, o Senhor está falando de vida nova, de novo tempo, de uma vida novinha em folha. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo, peço definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, peço abundância, realização, portas abertas, sabedoria, inteligência, visão. Oh, meu Deus, prospera o nosso povo, levanta mais semeadores porque precisamos. Senhor, onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito, mas muito abençoadas. Eu abençoo o teu povo, eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui. Peço que essa palavra tenha calado fundo e que pessoas estejam se levantando e decidindo agora, a partir desse momento, dar passos de fé, temendo o Senhor, porque vai viver a diferença, um novo tempo, uma vida nova, para a glória do teu nome. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar às 19h30 com a reunião para a renovação da mente em todos os nossos templos. Esteja entre nós, vamos buscar a Deus. Meus queridos, à meia-noite, você sabe, entrando na quinta, nós entramos na quinta 24 horas. Amanhã é feriado. A nossa quinta 24 horas vai ser da meia-noite até o meio-dia. E eu quero que você lute, venha buscar. Nós não vamos fazer as 24 horas, vamos da meia-noite ao meio-dia. E eu sei que, como sempre, vai ser uma glória, vai ser uma bênção. Sexta-feira eu trabalho normalmente, os 4 cultos e assim por diante. Eu, domingo, às 9, graças a Deus, maravilhoso. Enfim, vamos buscar a Deus sempre. Conte com a gente, estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 7 de julho. Às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé, pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 7 de julho, propósito de fé dos 52 dias, para a restauração da sua vida. Forevermore, the sailor